Muito bem, pessoal. Vou fazer aqui uma apresentação. Eu vou mostrar os passos, né, para uma atividade. E nós vamos trabalhar na parte de segurança de dados, né, com respeito a backup, a gravação e sombreamento, né? Só que eu vou já apresentar aqui para vocês. Deixa eu só melhorar aqui essa apresentação. Vou colocar uma janela, né? Vou colocar direto aqui a janela da máquina virtual, né? Então aí nós temos, vou melhorar aqui na resolução. Então nós temos aqui uma máquina Windows Server. E no caso, eu abro aqui o gerenciamento do computador do servidor, né? Aí quando eu vou aqui em gerenciamento de disco, eu tenho apenas o disco C e uma parte, né? E é reservado para o sistema. Então, para essa atividade, como eu vou trabalhar com backup, eu tenho a opção de fazer backup em uma outra unidade de disco, aqui no servidor, ou posso salvar em uma pasta remota, desde que ela esteja compartilhada. Então, para que eu consiga que essa máquina faça o backup para um outro HD, eu preciso ter um outro HD. Então, por enquanto aqui não é possível. Então, eu vou mostrar aí os passos para criar esse outro HD. Só um minutinho. Então, é necessário desligar aqui a máquina, né? Eu vou desligar a máquina. Bom, como eu desliguei a máquina, agora eu tenho que mostrar aqui a tela do VirtualBox mesmo, né? Deixa eu só colocar aqui a apresentação. Isso. Essa daqui. Então, a minha máquina é essa aqui. Então, eu vou aqui nas configurações dela. Aqui eu vou em sistema, né? Tem aqui armazenamento. Então, ele tem aqui o HD da máquina, né? O HD que está sendo utilizado. Aqui é a unidade de leitor de DVD, né? De maneira virtual. Mas eu venho aqui na controladora SATA. Aqui, ó, nesse primeiro opção aqui, eu tenho a opção de acrescentar um disco óptico. No meu caso, eu vou nessa segunda aqui, ó, adicionar um disco rígido. Então, eu clico aqui em adicionar. Aí vai abrir essa tela aqui, né? Então, acrescentar, criar, eu já criei aqui, ó. Eu já criei. Mas eu vou fazer aqui o processo de criar, né? Se eu fosse escolher aqui e acrescentar, ele ia incluir lá. No meu caso, eu vou criar. Aí ele vai perguntar para mim o tipo de arquivo do HD, né? Eu vou manter aqui do VirtualBox, é o VDI mesmo. Aí eu clico em próximo. Aí eu vou deixar ele aqui dinâmico, né? De maneira dinâmica. Então tá lá, próximo. Então ele vai criar, nesse caso, um arquivo de 32 GB, certo? Nesse caminho aqui, ó. Aí ele está criando, né? Se eu olhar aqui, ó, no cantinho, deixa eu tentar aqui. Aqui, ó,
É que não dá para fechar, né? Não dá para fechar. Mas o que que acontece é que ele está mostrando progresso, ó, no cantinho, 17%, 18%, 19%. Então ele vai aí até chegar no 100%. A hora que chegar no 100%, o meu disco vai estar criado e eu poderia utilizar ele como backup, né? Então vou dar um tempo aí. Então é um pouco demorado aí, mas nós temos que esperar, né? Tem que aguardar até concluir o processo, já está lá em 28%. Tem hora que parece que dá uma travadinha.
Então, se quiser adiantar o vídeo, né? Só não vou parar aqui, porque vai que eu paro a gravação, depois eu tento retornar e dar uma zica, daí eu perco tudo, né? Mas se quiser acelerar, pode acelerar. Então, nós podemos observar que está pronto, né? Antes eu tinha esse R2 underline 1 e agora eu tenho o R2 underline 2, né? Então eu escolho ele, né? E marco escolher. Então, a partir de agora, a minha máquina virtual, ela passa a ter o primeiro HD e tem um segundo HD aqui também de 32 gigas, certo? Então tá simples o processo. Aí eu vou inicializar a minha máquina. Então demora um pouquinho porque é a criação de um disco, né? Então vou parar aqui a minha gravação. Eu vou colocar especificamente aqui a máquina, né? Acho que fica melhor.
Então aí minha máquina carregou, né? Eu vou entrar aí com o usuário. Então, quando eu entro aqui com o usuário, após ter logado no sistema, então ele vai ter aí, né, com respeito ao disco, ele identificou. Então, ele dá a opção de fazer a formatação, né, o estilo de partição, se eu vou trabalhar com MBR ou com GPT, né? GPT não é o chatbot, ou não é a nova IA, né? Mas é um sistema para gerenciamento de partição, né? Ele é o mais novo que vem utilizando aí, é justamente para caso onde você trabalha com SSD, né? No caso disco aqui é SSD, eu marco um OK. Se o seu disco não é SSD, ou no caso são sistemas, né, a partir do Windows 8, né? Do 8 para cá trabalha com esse sistema de arquivo aí. Então ele tem aqui, ó, tá não alocado, eu vou clicar com o botão direito, vou formatar ele, né? Vou formatar para poder utilizar ele. Sistema de arquivos, NTFS. Bom, tá lá, está formatado, né? Então, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou trabalhar aqui. Primeiro eu vou ativar uma função que é a função de sombra, né? A Shadow Copies que eles falam. Então, qual que é a vantagem da Shadow Copies? Antes você não tinha o recurso de fazer backup, né? E agora você tem isso aí incluído lá nos sistemas Windows. Aí o que acontece? Qual que é a vantagem dele? A vantagem dele é que quando você vai trabalhar com backup, essa função aí de Shadow Copy, o que ele vai possibilitar? Ele vai gerar uma cópia de sombra, né? Shadow Copy, ele vai gerar uma cópia de sombra lá do arquivo ou do próprio disco. Você vai escolher. Então, quando você gera esse arquivo, aí imagina que, por exemplo, você vai ter que fazer backup de uma pasta. Só que essa pasta ela está sendo utilizada lá por uma aplicação, por alguma coisa. Ela não, por algum motivo você não pode fazer backup dela porque ela está em uso. E aí você tem que esperar. Então, dependendo, às vezes é coisa simples, logo está disponível, né? Daí você pode fazer a cópia, pode fazer o backup. Mas às vezes vai que é uma aplicação, está rodando alguma coisa, né? E aí, como que você vai fazer? Às vezes vai esperar 3, 4, 5 horas para poder fazer a intervenção. Então, quando você tem esse recurso do Shadow Copies, é interessante por causa disso, porque quando o aplicativo de backup vai fazer o backup lá da determinada pasta, o Shadow Copy ele faz uma cópia de sombra e ele disponibiliza essa cópia de sombra, né? Então, ele permite, né? Ele torna possível isso, fazer uma cópia mesmo enquanto está em execução. Então ele faz uma cópia enquanto está em execução e disponibiliza essa cópia, daí o backup é realizado. Então como que é feito isso? Você vai lá dar um Explorer, aí eu vou, por exemplo, fazer uma cópia de sombra aqui. Eu vou clicar com o botão direito, aí eu vou configurar aqui, ó, cópias de sombra. Aí quando eu vou configurar, pode ver que eu tá até... Então quando eu vou configurar a cópia de sombra, ele mostra aqui, né? As minhas unidades, eu tenho a unidade C, a unidade E,
Então, eu vou fazer uma cópia de sombra na unidade C. Eu simplesmente clico aqui em habilitar. Aí ele vem explicando tudo mais, né? Ó, se você habilitar as cópias de sombra, o Windows utilizará o agendamento e configurações padrão e criará uma cópia de sombra dos volumes selecionados agora. Então, logo que você habilita, ele já cria uma cópia de sombra. Já vai gerar um backup aí, né? É importante. As configurações padrão não são adequadas para servidores com alta carga de entrada e saída. Para servidores de uso intensivo, configure as cópias de sombra manualmente e coloque a área de armazenamento de um volume que não terá cópia de sombra efetuada. Então, eu vou marcar aqui em cima, deseja habilitar? Sim, eu vou habilitar, está lá, ó. E ele já gerou aqui uma cópia de sombra. Se eu querer criar mais uma, você fala, não, eu quero criar uma cópia de sombra agora, o que eu preciso para alguma ação. Então, vem aqui, ó, criei mais uma, né? Se eu clico nela, eu posso excluir a cópia de sombra. Eu posso também vir aqui e marcar em desabilitar. Detalhe que eu tenho que estar clicado onde, né? Se eu clicar aqui, não vai habilitar para desabilitar. Então, eu tenho que marcar e a opção desabilitar. Aí ele vai perguntar, ó, deseja desabilitar? Se eu quiser, eu clico em sim. Se não, eu clico em não. Depende do que você vai, da sua ação, qual que é o seu objetivo. E eu venho aqui, ó, por exemplo, ó, ele criou uma cópia de sombra e ele usou 320 MB. Se eu vier aqui em configurações, então ele está mostrando para mim, falando, olha, o tamanho máximo. Se eu quero deixar sem limite, eu marco essa opção e o tamanho da minha cópia não vai ter aí um limite, né? Agora, se eu quiser colocar um limite, eu marco aqui o limite e posso informar aqui qual vai ser o limite. Também lembrando que eu tenho que ter um espaço para aquilo ali, certo? Deixa eu ver. Aqui eu tenho a opção de agendar também, né? Fazer o agendamento, olha lá, observação. O agendamento padrão cria 2 cópias de sombra por dia. Evite criar mais de uma cópia de sombra por hora. Então, evitar, né? Até porque isso aqui demanda processamento, né? A máquina vai ter que reservar para isso também. Então, se eu for fazer um agendamento, eu clico aqui em agendar. Aí eu tenho a opção aqui, ó. Ele vai criar 2, né? Aqui ele vai criar uma 7, todo dia, 7 horas da manhã. Então vai lá, ó. 7 horas, toda segunda, terça, quarta, quinta, sexta de cada semana. Aí iniciando em 18, né? Então 18 no caso do 4 amanhã, certo? Aqui, ó, a segunda opção ele vai criar, ó, 12 horas, toda segunda, terça, quarta, quinta, sexta de cada semana, iniciando em 18. Então, é assim, eu estou colocando aqui uma tarefa, ou que ele vai criar às 7 ou às 12, né? Eu escolho qual que é o horário. Então, ele tem alguns modelos pré-definidos. Mas eu posso, por exemplo, criar aqui um novo. Então, por exemplo, lá, o terceiro, ó. Então, ele vai às 9 horas, todos os dias, iniciando em 18/4. Então, ele tem aqui agendar tarefa diariamente. Então, ele vai fazer isso aqui diariamente. Eu quero que ele faça essa cópia semanal, mensal, uma vez. Toda vez que iniciar o sistema, ele vai fazer isso. Quando o usuário efetuar o logon, ele vai fazer. Ou eu quero que ele faça quando o sistema ficar ocioso. Ah, não está fazendo nada agora, vai lá e gera uma cópia de sombra. O que eu quero? Qual que é a programação, né? Então tem que tomar cuidado isso aqui para não ficar toda hora também, porque senão você vai só gerando arquivos, né? E o início.
Que horas vai começar? Eu quero começar 9 horas. Isso aqui é interessante ter cautela. Por que é interessante ter cautela? Porque não é bom os servidores ficar com atividades além do necessário, né? Então, se ele está, por exemplo, no horário que está processando folha de pagamento ou algo do tipo, não é bom ficar colocando coisas para ele fazer. Então, qual que é um horário bom para gerar o backup? Ah, vamos gerar o backup aqui. Colocar aqui, ó, 18 horas. Como 18 horas vai estar encerrando o expediente, vamos colocar para 19 horas. Então, ó, semanalmente ou diariamente às 19 horas, né? 19 horas. Então, se eu marco semanalmente, ó, aí eu tenho as opções para preencher aqui, né? Dia, né? Então, se eu marco aqui diariamente, a cada um dia, 19 horas, eu tenho aqui o avançado, que no avançado eu marco quando que eu quero que essa ação tenha início, e também eu posso definir, não, eu quero que ela fique aí durante um mês, então ela vai iniciar dia 18 de abril e vai terminar em maio. Então eu posso vir aqui, ó, escolher lá maio, vai terminar 18 de maio. Então, quer dizer, é só preencher, né? Se eu quero que ela, a questão da repetição, eu quero que ela, olha, eu posso colocar para repetir a cada 10 minutos. Eu posso colocar aqui em horas, né? Então, é uma questão simples de escolha. E até eu posso colocar o horário, né? Em que ela vai ser executada. E aqui também a duração. Então, por exemplo, por que é importante essa questão de duração? Que às vezes você sabe que uma atividade ela vai durar, vamos supor, 1 hora. Só que vamos supor que trava, né? Por algum motivo trava e está enrolando, já está 2 horas, 3 horas. Então, se você coloca aqui uma duração, quer dizer que ela não vai passar daquilo ali. Tanto que tem a opção aqui, ó, se a tarefa estiver em execução, interrompê-la nesta hora. A hora que dá o horário lá, ela vai ser interrompida, certo? Então, esse aqui são as configurações da Shadow Copies ou cópias de sombra, certo? Você pode fazer um agendamento, você pode configurar o espaço, o tamanho e limite dela, ou deixar sem limite, tá? E é muito simples de ser configurada, mas é uma função muito importante, né? Porque você tem os arquivos disponibilizados, você tem uma cópia, né? É como se fosse um espelhamento, e daí você pode trabalhar com esse espelhamento, né? É um recurso aí do sistema. Aí vai servir de base para o que eu vou explicar aqui, entra a questão de backups, né? E não tem como você não falar de backup. Ok, então deixa eu encerrar aqui. Aí depois eu vou gravar um outro vídeo aqui explicando sobre os backups.